Olá, pessoal, uma ótima noite. Vamos entrando, vamos convidando aí os amigos, vou dar um tempinho para as pessoas irem chegando. Bora lá. Que esse encontro hoje promete. Eu tô super animada para a nossa live de hoje, de como a hipnoterapia pode te ajudar no tratamento da ansiedade. Deixa aqui, deixa eu chamar alguns amigos, avisar que a live tá começando. Então, bora lá, né? Olá, Edi, uma ótima noite, tudo bem? Já voltou pra terrinha ou ainda tá por aqui pela Bahia? Então, bora lá, só vou dar um tempinho avisando as pessoas que a gente vai começar. E que hoje eu tô super animada pra isso. Hoje vai ter hipnoterapia no final, então fica até o final. Que hoje a gente vai ter um momento de relaxamento. Ah, que beleza, ainda tá por aqui, é? Olá, Elton, ótima noite, tudo bem? E hoje a gente vai falar de ansiedade, né? O mal do século. Todo mundo fala de ansiedade, que a ansiedade é doença, que a ansiedade não tem cura. E a ansiedade virou um bicho-papão. E será que a ansiedade é esse bicho-papão mesmo? É isso que hoje a gente vai conversar. É sobre isso que hoje a gente vai estar falando aqui. Sobre esse bicho-papão que virou ansiedade. Mas será que ele é esse bicho-papão mesmo? Será que não existe alternativas pra gente se livrar da ansiedade? Será que a ansiedade, quem tem ansiedade tem que morrer com ansiedade? Ah, eu estou em São Paulo, mas volto mês que vem para mais um desafio profissional. Isso aí, parabéns! Desafios são sempre bons. São os desafios que mostram que estamos vivos, né? Então, desafio é sempre bom, né? A gente tem que sempre estar se desafiando. E se desafiar é sair da zona de conforto, né? É buscar algo melhor pra gente. O desafio vem coladinho com as asas, né? É o desejo da gente de voar. Então, parabéns. E vá sem medo, né? Até porque o medo só existe na imaginação. Na medida que a gente enfrenta, ele desaparece, não é isso? Como diz a história, ninguém morre de medo, né? A gente não conhece ninguém que morreu de fato de medo. Mas então, bora lá, né? Começar a falar de ansiedade. Vocês conhecem ou têm alguém que tem ansiedade? Vocês são próximos de pessoas que têm ansiedade? Ou pessoas que dizem que são ansiosos? Porque a gente já vai começar aqui quebrando este mito, né? Que ninguém é ansioso, né? Nós nos tornamos ansiosos. Ou seja, a ansiedade não nasceu com a gente. Aí algumas pessoas têm até me dito, né? Não, Yane, eu sou ansioso. E aí eu te pergunto, você nasceu com ansiedade? Alguém conhece algum bebezinho com ansiedade? Seja bem-vinda, Gilda. Uma ótima noite pra você. Eu não conheço nenhum bebê com ansiedade. E a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade, a gente não nasce com ela. Ela é exatamente fruto de nosso padrão comportamental. A ansiedade não é algo que magicamente algumas pessoas têm, são ansiosas e outras não. A ansiedade, na realidade, é uma construção. E neste mundo moderno é uma construção cada vez mais comum. E por isso, muitas vezes, as pessoas acham que são ansiosas e que nasceram assim, que a ansiedade é uma característica própria. O que não é. E se você acha que a ansiedade é você, sinto muito em te dizer que isso não é verdade. Que a verdade é que a ansiedade tá aí instalada, mas você consegue tirar ela de você. Porque ela não nasceu com você. É isso, eu quero que fique bem claro. Que para vocês, que a ansiedade é um padrão de comportamento e, portanto,
tem cura. Agora, os padrões de comportamento são padrões que a gente aprende, ó, desde pequenininho, desde a infância. Então, pra gente eliminá-los, realmente precisa de estratégias, de ferramentas que sejam realmente efetivas. Então, bora lá, né? Ansiedade, a gente já viu que não é doença. A ansiedade, ela se manifesta no corpo. Ela é um sinal, um sintoma de que tem algo de ruim acontecendo com a gente. É o nosso eu interior querendo falar com o eu exterior. Pense que a gente é uma árvore. Como é que a gente sabe que uma árvore está saudável com raízes fortes? Através dos frutos. Exatamente isso acontece com a gente. Como é que a gente sabe que a gente está bem internamente, emocionalmente, psicologicamente? Quando aqui fora, ó, tá tudo legal. Quando a gente começa a ter sinais e sintomas, significa que tem algo em desequilíbrio. Tem algo mudando. E a ansiedade é exatamente isso. Se a gente começa a entender o que a ansiedade quer mostrar pra gente, o que a ansiedade quer ensinar, simplesmente a gente muda de nível. Porque se a gente vence isso, significa que a gente enxergou algo que a gente não enxergava e que a ansiedade veio para te mostrar. E falar isso em relação à ansiedade é fácil, porque eu já passei por isso. E, inclusive, o vitiligo para mim também funcionou dessa forma. Eu só superei o vitiligo na hora que o vitiligo, eu entendi o que é que o vitiligo queria me mostrar. Então, inclusive na minha caminhada do vitiligo, eu percebi que eu também tinha características de ansiedade e que eu nem enxergava, porque eu achava que era normal. Porque o meu corpo físico tinha sinais e sintomas de ansiedade, mas eu simplesmente, como já vivenciava isso há algum tempo, achava que era natural. Porque tudo que a gente vivencia no corpo e que a gente banaliza, a gente acaba achando que era natural e na realidade já eram sinais e sintomas de ansiedade. Seja bem-vindo, Luiz Wagner, Fabrício, uma ótima noite para vocês também. Então, e vamos lá, né? Então a gente já viu que a ansiedade, ela é simplesmente essa manifestação. É o eu interior querendo contato com esse eu exterior, que muitas vezes a gente esquece. E aí, o que é que acontece que eu disse anteriormente, né? Que a ansiedade era um padrão. Na realidade, a ansiedade, ela é decorrente de muitas situações que a gente vivenciou na infância. Aliás, né? Muitas doenças, muitos problemas nossos da fase adulta são decorrentes disso. Tem um estudo da doutora Nadine Burke, ela é uma norte-americana, que foi um estudo tanto na clínica dela, quanto em vários outros laboratórios lá nos Estados Unidos, com mais de 17 mil pessoas, gente. Então, são mais de 17 mil adultos que foram estudados. E ela observou padrões que estavam relacionados exatamente a essa questão da ansiedade. Eram padrões de situações que aconteceram na infância desses adultos. E a partir desses padrões, as crianças esses adultos começaram a desenvolver ansiedade, porque na realidade, esses padrões que foram identificados geravam situações no corpo físico que acompanhavam essas crianças que viraram adolescentes e viraram adultos. Então, na realidade, eram sinais e sintomas que eram discretos, que eram pouco perceptíveis e que foram aumentando e crescendo ao longo dessa vida. Então, aí a gente começa a observar qual a importância, né, desse cuidado da criança. Essas situações que ela mapeou 10 situações e ela chamou esses eventos de eventos adversos da infância. Então, situações que muitas hoje em dia são normais, mas que acabam deixando cicatrizes nas crianças. Essas situações, elas ativam o sistema nervoso e principalmente a parte da amígdala. O que acontece? O corpo, ele fica pronto para o estresse, ele fica pronto para luta e fuga, ele fica o tempo todo em alerta. E aí, uma vez que esse sistema está em alerta, o corpo físico entra em alerta também. E em seguida, o próprio conhecimento, né?
a própria questão, o nosso cognitivo entra em alerta também. Então a gente acaba sendo, por conta dessas questões, desses eventos, a gente acaba sendo todo ativado. E uma vez ativado, isso a gente leva para a vida. Só que aí essa ativação pode ser maior ou menor, ser mais impactante ou menos impactante. E isso que vai fazer a diferença em você ter ou não um processo mais crítico ou menos crítico. E quanto mais eventos adversos você tem, mais o quê? Mais chances de você ter ansiedade em níveis cada vez mais elevados. Se vocês estão gostando, se tiverem dúvida, pode estar colocando aí. Se estiverem gostando, manda um aviãozinho para alguém que vocês acham que precisa ouvir esse conteúdo. Manda coraçãozinho pro Instagram entender que essa live é importante, precisa ser divulgada. E aí, é importante a gente estar discutindo isso, porque na realidade o que a gente está sofrendo hoje, o que a gente está passando hoje é fruto de nossa história, né? A gente simplesmente não nasceu com ansiedade, mas em algum ponto a gente começou a desencadear. E aí, para vocês entenderem, e aí eu quero a participação de vocês, tá? Eu vou dar exemplos de situações desses eventos adversos da infância, e eu quero que vocês digam, que vocês relacionem, por exemplo, a alguém que você conhece, que passou por isso, a situações que vocês realmente começam a conectar esse evento com um quadro, por exemplo, de ansiedade. Porque a doutora Nadine, eu aqui tô falando de ansiedade, mas a doutora Nadine identificou que esses eventos adversos na infância estavam ligados a problemas cardiológicos, a estresse, a déficit cognitivo. Então, assim, elas estão ligadas a várias situações. E eu, particularmente, à medida que estava estudando, percebi que muitos desses padrões, por exemplo, estavam ligados ao vitiligo. Porque eu me vi em várias características. A gente sabe que o vitiligo é uma doença que é altamente influenciada por questões emocionais e fez todo sentido para mim, todo esse mapeamento que ela fez desses padrões. Então, bora lá. O primeiro padrão é o abuso. E o abuso, ele pode ser o abuso emocional. E esse abuso emocional é aquele abuso emocional que é recorrente. Então, aquela criança, por exemplo, que era muito apontada na escola, como, por exemplo, as questões dos bullying que a gente vê hoje, né? Aquela criança que ficava sempre deixada de lado, aquela criança que na hora de fazer atividade física, que dividia os grupos pra jogar, era aquela criança que ficava de lado. Seja em casa, que o pai, por exemplo, dava menos atenção, o pai ou a mãe, ou que reclamava da questão dos estudos, de que ela não estudava o suficiente, ou que reclamava porque era bagunceiro, e que isso foi repercutindo nele com várias mensagens negativas, de que ele não sabe o suficiente, de que ele não é capaz o suficiente, e que vai colocando nele padrões de emoções negativas, tornando ele cada vez mais frágil, tornando ele cada vez menos corajoso. E olha como isso vai impactando na vida dessa criança, né? Porque o que acontece? À medida que ele vai sendo julgado, que ele vai sendo colocado para baixo, com essas emoções repercutindo em cima dele, ele simplesmente vai criando nele, ele vai despertando emoções de medo, de raiva, e nisso o corpo dele fica pronto. Fica pronto para o que eu acabei de dizer, né? Para a questão de luta, de fuga. É aquela criança que vai recebendo tantas informações negativas que ela começa a ficar mais introspectiva, ela começa a ter um rendimento menor na escola, e toda vez que você reforça que ela não sabe o suficiente, que ela não estuda o suficiente, que ela tem dificuldade cada vez maiores, e aí ela simplesmente começa a achar que essa é a realidade dela. E infelizmente essa criança simplesmente ela vai guardando isso no corpo físico e vai começando a manifestar
primeiramente com questões mais discretas, mas depois essas questões vão aumentando. E é importante falar que esse abuso emocional é aquele abuso emocional recorrente, que acontece várias vezes, em várias situações, por pessoas diferentes. E aí a criança realmente ela vai criando esse sentimento de rejeição, de abandono, de falta de proteção. E isso lá na frente repercute gravemente nessa questão de aparecimento de doenças como a própria ansiedade, como o vitiligo, como doenças cardiológicas. Porque imagine o estresse de quem tá sempre com medo, tá sempre em alerta e simplesmente esse ataque não chega. O corpo se preparou, gente. O corpo tava aqui, tava vivenciando tudo isso. E aí, à medida que o corpo não acha essa resposta, não acha essa situação que precisa colocar tudo isso para fora, ele simplesmente fica com tudo isso guardado dentro dele. E aí, os hormônios que são responsáveis por isso, eles estão aqui, atacando todo o nosso organismo, colocando o nosso organismo todo para essa luta que acaba não chegando. Uma outra situação é o abuso físico. E o abuso físico é aqueles pais que batem demais nas crianças, aquelas crianças que apanham dos coleguinhas na escola porque é o menor, porque é o mais fraco. E como isso vai juntando, porque ele vai essa sensação de medo, de desamparo, de desproteção, só vai crescendo. Então, crianças que apanham demais, que são sempre castigadas, aquele pai que é muito disciplinador, que é muito rigoroso, que diz que essa criança tem que fazer tudo certinho, tudo muito enquadrado, esquece que a criança tem liberdade, que ela tem criatividade, que ela é capaz de se expressar, mas ele quer tudo naquela linha reta, que a disciplina é muito rígida, que é uma criança que fica altamente moldada, né? Porque qualquer coisa, se ela sair, como se ela fosse um trem, né? Ela sai do trilho, ela apanha, ela é ameaçada. Ela vai para um castigo mais severo. Pronto. Isso daí também afeta drasticamente essas crianças. Ainda tem um outro tipo de abuso, é um abuso que a gente ouve falar mais facilmente, mas que é muito recorrente, mas que não é o único, e às vezes uma situação só, porque, por exemplo, no abuso emocional eu precisei falar que era o recorrente, mas às vezes é uma situação só que acaba acarretando todo o problema na criança, que é o abuso sexual, né? Hoje em dia a gente ouve vários relatos. Quem atende em consultório essa parte de saúde mental percebe que cada vez tem mais mulheres, homens também, falando disso, de que foram abusados na infância, na adolescência. Uma ótima noite, pessoal que foi entrando aqui, Cris, Ateliê Flor de Crochê, sejam muito bem-vindas. Eu estou falando dos tipos de eventos adversos da infância que são capazes e que são responsáveis por produzir os sintomas de ansiedade na fase adulta, que às vezes pode acontecer até antes, né? Mas são adultos que, quando a gente vai olhar a história dele, tem algumas dessas situações aí na infância que repercutiram nesses sinais e sintomas que a gente manifesta no corpo físico. E aí o abuso sexual é um deles. E o abuso sexual, trazendo um pouco da experiência do meu mentor Cleiton Costa, que também estuda, é um grande estudioso da ansiedade, que sofreu com síndrome do pânico, ele trouxe, porque a doutora Nadine, ele traz o abuso sexual, mas ele trouxe 2 tipos de abuso sexual. O abuso sexual, propriamente dito, no qual ocorre um ato sexual, né, daquele adulto, adolescente com uma criança. Mas também tem um outro tipo de abuso sexual que é mais discreto, mas que não é menos doloroso, que é o abuso sexual por percepção. O que é isso? É quando a criança se sente abusada. Então, às vezes, é aquela criança que não gosta do toque do adulto, que acha que aquele toque é invasivo. É aquela criança
que ela não percebe muito bem o que está acontecendo, mas ela se sentiu invadida. E aí, por exemplo, eu lembro de um caso de uma paciente que inclusive tinha um quadro de fibromialgia. E quando na hipnoterapia a gente fez a regressão, gente, ela voltou. Ela era um bebezinho de 2, 3 meses. A mãe dela saiu e deixou o irmão mais velho tomando conta dela. E ela tava dentro... Ela tava tomando banho. A mãe saiu rapidamente. Como era um menino de 8, 9 anos, curioso, que a mãe falou pra não pegar na bebê, que ela tava lá, já tava sem roupa pra ir entrar na bacia pra tomar o banho. O que a criança fez? Quando viu a genitália diferente, curiosamente, ele começou a soprar nessa região dela, bebezinha. E ficava dando risada daquilo, porque pra ele era diferente e a bebê estranhando aquilo, né? Se sentindo desconfortável. E aí, isso, por exemplo, pra essa mulher, ela tinha se sentido abusada. Então, algumas questões de nojo, de dores, de culpa que ela vinha carregando foi por causa exatamente desse evento. Que, ao olhar mais... Para um olhar mais distante, menos empático, você vai achar, não, mas não teve abuso, não teve nada. Mas lembre, o abuso é uma questão de percepção. Aliás, o abuso não. Todas as situações que a gente vivencia é uma questão de percepção. É uma questão de como você vivencia isso e de como você acha que isso está acontecendo. É o resultado da sua observação sobre aquilo. Então, uma coisa que às vezes é importante para você, uma situação que para você é grave, para outra pessoa não é. Por quê? Porque tudo depende da percepção. Então, o abuso de percepção é quando essa criança se sente realmente invadida. Então, você que é pai, você que é mãe, notou que a criança está se sentindo desconfortável em relação a alguém? Presta atenção nisso. Porque a criança não sabe falar que tá sentindo a malícia do outro. Mas muitas vezes ela sente. É como se fosse o subconsciente dela começa a identificar aquilo como uma zona de perigo. Então, quando seu filho tem resistência a alguém, chora, nega o contato, preste atenção nisso. Tenha cuidado com isso, não insista, porque às vezes já é um sinal de alerta. Não que a pessoa fez nada, mas às vezes é como se a criança já achasse que aquilo realmente é um fator, é um cenário que para ela é desconfortável, é um cenário que para ela é desafiador. Então preste atenção nos seus filhos, preste atenção nisso, porque inclusive um predador, entre aspas, né? Alguém que ataca crianças, ela simplesmente observa, não é a criança não, gente. Ela escolhe a criança pela família. Ela percebe, esse indivíduo, ele percebe que a criança está desprotegida, ele percebe que é uma criança que ninguém vai ir em proteção dela, e é essa que ela ataca. Se ela tá observando duas crianças, uma que os pais estão ali presentes, que os pais, se ele fizer alguma coisa, vão pra cima, ele não vai atacar essa criança, não. Eles vão atacar aquela criança que ninguém vai prestar atenção nela, que ninguém vai tá ouvindo os sinais que ela tá dando. Então ele observa a família. Então, assim, os pais têm que fazer esse papel de protetor, de fato, para evitar que situações como essas ocorram. É a questão de mostrar que aquela criança não está sozinha ali. Então, o abuso de percepção é também uma situação que a gente precisa observar. Então, é aquele menino que as tias, as amigas, a mãe, fica passando nua pela frente dele enquanto é uma criança. É necessário isso, de fato? Então, bora prestar atenção, né, a esses cuidados que a gente precisa ter. Uma outra questão que impacta muito na vida das crianças e que pode repercutir na vida adulta com esse padrão de ansiedade é a separação. É a separação dos pais.
separação é importante a gente falar que não é que os pais precisam ficar juntos se não estão se dando bem, mas é aquela separação em que um pai desacredita o outro, né? Que a gente vê esses casos de alienação parental, em que o pai ou a mãe fica desmerecendo o outro, colocando a criança contra um, contra outro, e que isso impacta negativamente, porque, gente, pra gente ser pleno, pra gente ser próspero, pra gente ter coragem pra agir, pra se manifestar, a gente precisa do que a gente aprende com a mãe e do que a gente aprende com o pai. A mãe traz muito do lado do nosso cuidado, do nosso autocuidado, mas o pai também é quem dá a energia da ação, da coragem. Porque eu aposto aqui que quem aprendeu a andar de bicicleta aprendeu com quem? Foi com o pai ou com a mãe? Quem é que pega o bebezinho e joga pra cima? Quando é pequenininho, que as mães só faltam enlouquecer. É o pai. O pai tem energia de botar essas crianças pro mundo. Então, um adulto, para ser saudável, ele precisa estar com o pai dele e com a mãe dele dentro dele. Porque essas energias se somam e faz a gente ser um adulto completo. Quando a gente tá faltando uma dessas perninhas, a gente simplesmente fica faltando alguma coisa na gente. Então, às vezes é aquela pessoa que não consegue agir, não consegue sair do lugar. Às vezes é aquela pessoa que simplesmente não consegue demonstrar um carinho, não consegue se relacionar, que não se cuida. Então, assim, a gente precisa estar com tudo isso amparado. Então, a separação dos pais é uma coisa que precisa ser observada. E isso não quer dizer que os pais precisam ficar juntos pelos filhos. Não é isso. Mas que na separação, essas crianças se sintam amparadas. Que esse pai e essa mãe entendam que a relação que acabou foi a relação do homem e da mulher. Mas que a relação que eles têm com aquela criança de pai e de mãe, ela continua. Esse vínculo é eterno. E aí, vocês precisam estar presente para essas crianças. E é importante lembrar que, por exemplo, também manter uma relação de casal de aparência também não é a melhor alternativa. Porque a criança percebe esses pais brigando, a criança percebe essas desavenças dentro de casa, a criança percebe tudo isso. E à medida que ela percebe tudo isso, simplesmente ela vai achando que isso é o normal, que isso é o comum. E ela vai lá na frente reproduzir esse tipo de relacionamento. Porque, gente, o primeiro relacionamento de homem e mulher que nós vivenciamos é o relacionamento de homem e mulher dos nossos pais. Quem não tem, por exemplo, não foi criado pelos pais, é o relacionamento de quem criou, seja tio, seja avós, mas é essa primeira relação que a gente vivencia. Então a gente tem a gente costuma reproduzir isso, porque isso começa a ser a nossa realidade. Então, se a gente tem dentro de casa pais que não se amam mais, que não querem mais estar juntos, mas querem estar juntos por causa dos filhos, mas vivem brigando, o pai tem uma namorada fora, a mãe tem um namorado fora, a criança percebe. Ele pode não ter clareza do que está acontecendo naquele momento, mas ele vai achar que isso é natural e lá na frente ele vai reproduzir isso. Então, separação dos pais também é um outro tipo de evento adverso da infância que impacta diretamente nesse corpo físico. Principalmente que nessas situações, muitas vezes a criança acha que o pai ou a mãe saiu de casa por culpa dela, que era porque ela não era boa o suficiente. Ou então ela começa a ter raiva do pai ou da mãe porque acha que foi ele que expulsou o outro dentro de casa. Então ela começa a ter raiva do que ficou e acha que o que foi embora é o coitadinho. E tudo isso faz ele negar essa parte do pai ou da mãe que está dentro dele. Então é importante a gente ficar atento a essa questão da separação. Um outro ponto é a negligência. A negligência física, que é o fato de não ter o cuidado adequado com essa criança, né? É deixar essa criança sem limites, é deixar essa criança sem os cuidados, sem a proteção adequada. E aí, o fato de você deixar ter esse padrão de negligência física, dessa falta de cuidado adequado com a criança, inclusive pode repercutir no que eu falei há pouco,
nessa criança ficar mais vulnerável à questão de predadores, de pessoas que têm interesse por crianças, de pedófilos. Então, a negligência física também é algo que tem que ser observado, porque ela abre caminhos para outros tipos de situações, inclusive mais severas. E lembre, gente, toda criança, lembre de vocês pequenininhos, o que é que toda criança quer? Amor, acolhimento e proteção. Toda criança quer se sentir amada, quer se sentir acolhida, quer se sentir pertencente. A criança só quer isso. Então, se a gente deixa de dar para ela qualquer um desses tripés, simplesmente essa criança ela começa a sofrer, ela começa a mudar, ela começa a desencadear reações dentro dela que despertam essas emoções primárias de medos, de raiva. E simplesmente isso, quando afeta o corpo, começa a afetar de uma forma sutil. Então, às vezes, é aquela criança que começa a ter toque, é aquela criança que tem dificuldade para dormir. Às vezes, esse toque a gente nem percebe, é uma criança que fica ali, ó, arrumando os sapatinhos e que a gente acha bonito, né? Ó, ele é tão organizado, arruma o sapato. Meu sobrinho mesmo, eu tenho um sobrinho de 7 anos. E, por exemplo, eu nem tinha me tocado disso, mas, por exemplo, ele tem todo o cuidado nos carrinhos dele. Ele sempre tá lá, pegando os carrinhos dele e colocando numa determinada ordem. Se alguém mexer em qualquer carrinho dele, ou se sumir, ele pergunta. E se tirar da ordem, ele pergunta. Ele para qualquer coisa para colocar o carrinho lá naquele lugar. Aí ele já dando sinal. E esse sinal que ele tá dando já começa a se manifestar no corpo físico. Porque, gente, uma vez que a chave já é girada, uma vez que a amígdala já é ativada, simplesmente a amígdala, eu acho que não falei só para reforçar, é uma parte aí do nosso sistema nervoso que é responsável por fazer esse gatilho, né, de emoções. E uma vez que ela é ativada, a chave girou, ela não volta ao contrário, não. Ela só vai. Então, na realidade, a gente começa a acumular essas emoções, essas sensações que impactam na vida adulta lá de trás. Então, quem aqui com 40 anos está com ansiedade, esses sinais não começaram aos 40 não, porque normalmente a gente ouve, né? Há poucos dias eu ouvi, eu fui viajar de avião, quando cheguei no voo, simplesmente comecei a ter taquicardia, falta de ar, começou a apresentar uma síndrome, né? Sinais de síndrome do pânico, mas eu nunca tive. Nunca teve a síndrome do pânico, mas esses sinais já vinham sendo dados de outras formas mais leves e não tinha percebido. Seja bem-vinda, Elzinha, seja bem-vinda, Jó, uma ótima noite para vocês também. Eu tô falando aqui de eventos adversos na infância que acabam impactando a vida dos adultos, favorecendo o aparecimento de doenças, inclusive da ansiedade. Então, são padrões que a gente identifica na infância e que acabam favorecendo o aparecimento da ansiedade na vida adulta, tá? E aí, tem a negligência física, tem a própria negligência emocional, né? Dessa falta desse cuidado, dessa falta desse carinho, dessa falta desse compartilhar com essas crianças, né? De não demonstrar o amor para a criança. E isso, por exemplo, há poucos dias mesmo eu atendi um cliente, né? E aí ele tava e aí a gente conversando, ele falando que não meu pai me deu, ele primeiro falou assim: meu pai é ótimo, eu não tenho nada a falar do meu pai. Porque meu pai não, ele era o provedor da casa. Ele só dava assim, ele não dava carinho, mas ele me dava tudo. Com 14 anos eu nem podia ter carteira, mas eu tinha um carro. Aí conversa vai, né, fazendo lá. Aí depois ele falou: mas eu me sentia sozinho porque meu pai não estava presente, porque estava trabalhando. E aí foi quando eu perguntei pra ele, né? Esse dar tudo, será que deu tudo ou faltou o que mais precisava? Porque, gente, hoje, quando a gente é adulto e a gente olha pra uma situação dessa, a gente percebe que o pai estava dando pra gente o melhor que ele podia, que era o que ele sabia,
que era prover a gente, era dar tudo. Era dar os melhores alimentos, colocar na melhor escola, fazer as melhores atividades. Ele expressava o amor dele dessa forma. E hoje a gente, enquanto adulto, a gente entende isso. Mas a criancinha que você era, de 6, 7 anos, como eu vejo muitos casos, que os pais nem veem os filhos, porque quando chega em casa o filho já tá dormindo, quando sai muito cedo, a criança ainda nem acordou. Que meio que tem que marcar horário pra criança ver. E aquelas crianças que ficam em escola integral o tempo todo. O que é que acontece? Essa criança, pra ela, tá faltando o principal, que é a presença desse pai, dessa mãe. É o amor desse pai, dessa mãe. E isso impacta muito. Porque, lembre, a mente da gente, a gente ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Aqui dentro da nossa cabeça, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. As nossas percepções estão todas ocorrendo ao mesmo tempo. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui vivo. Então, como eu falei que tudo é a percepção, então, essa percepção que hoje, conscientemente eu falo, não quer dizer que é o que eu sinto. Porque lembra? O consciente da gente acaba achando desculpas. Então, hoje em dia, Iane, adulto, entende que isso era minha mãe mostrando da melhor maneira possível como era cuidar de mim. Era me dando tudo, era fazendo tudo por mim. Só que, pra ela fazer esse tudo, ela tava longe de mim. Ela tava trabalhando, ela tava fora. E ó, o que é que acontece? Eu simplesmente, cá na frente, começo a desenvolver, por exemplo, ansiedade. Eu nunca tive síndrome do pânico, mas já tinha sinais de ansiedade. O meu corpo físico já reclamava que eu tinha insônia. Eu tinha sudorese de mãos. Eu tinha taquicardia. Inclusive, só para você perceber como muitas vezes a gente não se toca no que está acontecendo. Há pouco tempo, eu tive um insight. Eu fazia corrida de rua antes da pandemia. E aí, o que acontecia? Eu preferia correr longas distâncias, porque eu corria no meu ritmo confortável. Quando eu fazia tiro, que pra quem não sabe, corrida de rua, tiro é como se você correr o máximo que você pode. É uma distância pequena que você tem que correr o máximo que você pode. Eu detestava, porque quando a gente corre um tiro, o que acontece? Taquicardia, o coração começa a bater rápido, a respiração fica ofegante. E toda vez que eu fazia isso, gente, eu achava que eu ia infartar. Eu não tenho um problema cardíaco, eu não tenho histórico de doença cardíaca na família. E aí, eu me toquei que isso já era medo. E esse medo que tá ligado à ansiedade, né? Porque é o coração acelerando e que a gente acha que vai infartar. Então, o que eu fazia? Quando eu via meu coração acelerando mais, eu já diminuía o ritmo. E aí, isso já era um sintoma clássico de ansiedade que eu nem percebia, né? Porque muitas pessoas que têm ansiedade, elas acham que toda vez que esse coração acelera, ela tá o quê? Infartando. E eu fazia a mesma coisa. Só que eu só diminuía o ritmo, eu não conseguia forçar além. Eu ia, e aí a mente falava, não, você vai infartar, seu coração não vai aguentar, diminua. E aí eu diminuía. Então fazer a longa distância, pra mim, era mais confortável. Porque eu ia, naquele trotezinho, sempre confortável. Eu não precisava ficar ofegante, eu não precisava fazer aquele desgaste todo. Então, mas eu só vi identificar essas questões de ansiedade tempos depois. Por quê? Porque os sinais estão aí e a gente começa a achar normal. A gente começa a achar ter insônia normal. A gente começa a achar o coração tá acelerando porque ouviu um barulho, alguma coisa, porque vai subir um elevador, normal. Mas não é. É porque a gente aí já tá com muito medo, a gente aí já tá com muita emoção primária presa. E, gente, por que hoje em dia as pessoas adoecem muito mais? Porque simplesmente a nossa sociedade, a gente tá exposto a um monte de conhecimento, a um monte de atividade, o mundo tá mudando tão rapidamente que a gente não consegue, a gente vai se atropelando e simplesmente a gente vai escondendo cada vez mais as nossas emoções. Só que lembra, eu já ensinei pra vocês, eu já falei em outras lives,
que a gente tem as nossas 6 emoções primárias. E elas são as que regem, elas que estão por trás de tudo que a gente vivencia nesse corpo físico. Que é a raiva, o medo, a tristeza, o nojo, a surpresa e a alegria. Como ninguém procura, ninguém adoece por conta da alegria, sempre quando a gente vai atrás do que faz a gente adoecer, do que faz a gente sofrer, acaba caindo em alguma dessas emoções, que a gente não identifica claramente, mas que quando a gente busca, a gente vai atrás, a gente começa a perceber. Mas voltando aos nossos padrões, né? Então eu já falei do abuso físico, do abuso emocional recorrente, do abuso sexual, que pode ser o de contato, né? Que é aquele que é o abuso sexual propriamente dito, ou de percepção, quando a criança acha que está sendo abusada. Já falei da negligência física e emocional, da separação dos pais. E uma outra coisa também é o uso de drogas pelos pais, pelos cuidadores, que muitas vezes pode não ser o pai, mas pode ser alguém que cuida. E quando você tem abuso de drogas com o cuidador, simplesmente isso afeta a criança de uma forma muito drástica, porque principalmente a gente percebe nesses casos muitas situações de violência. E quando fala droga, não precisa ser só crack, cocaína, nada disso não, gente. O álcool. Quantas famílias são destruídas por conta de alcoolismo, né? Como isso impacta nas crianças, como isso impacta na relação dos pais, que a gente vê situações de violência, né? Tanto contra a mãe, por exemplo, quanto os filhos. A gente vê a falta de equilíbrio, inclusive, que acaba repercutindo em um outro padrão que a doutora Nadine identificou, que é a questão das brigas por conta da questão financeira. Porque, por exemplo, às vezes falta o dinheiro para botar o alimento, mas não falta o dinheiro para a cachaça. E aí, vai, bebe, quando chega em casa a mulher pergunta e aí começam as brigas e a criança ali vivenciando tudo aquilo. E sofrendo com tudo aquilo e guardando. Porque essa criança, gente, ela vivenciando tudo isso, ela tá despertando nela essas emoções primárias. De medo, né? Porque muitas vezes a mãe diz, seu pai fica ali bebendo, vai morrer cedo porque não vai aguentar. E toda criança quer o quê? Ter seu pai e sua mãe, né? É medo por conta da violência que vê, que aí fica com medo de ser afetado, de ser atacado. Então, assim, a gente vai percebendo isso e vai observando que a gente precisa ter esse olhar e observar a história da gente. A história da gente tem alguma dessas coisas e gente, quanto mais evento adverso da infância a gente tem, mais a gente tem a ansiedade ou qualquer outra doença no corpo físico com maior força, cada vez mais cedo. Por quê? Porque essas situações, elas se empilham, elas ficam cada vez mais fortes. É como se você estivesse fazendo uma panqueca e colocando uma em cima da outra, Isso vai crescendo e vai impactando, porque o seu corpo físico tá sendo afetado nisso. Seu corpo físico vai sentindo. Então, de repente, você tá com insônia, de repente você tá com os tremores, de repente você tá com a sensação de morrer. É porque essa emoção que tava aí, de tudo isso que você viu, de medo, ela tá indo e ela tá se manifestando no teu corpo. E ela tá dizendo que precisa ir embora. E muitas vezes a gente vê isso na ansiedade. Por quê? O que é ansiedade? A ansiedade, a gente tá sempre projetando o futuro. Só que alguém de vocês tem ansiedade aqui? Responde aqui pra mim. Que eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Se vocês têm ansiedade, eu quero saber como é que vocês se sentem. Vocês projetam o futuro com ansiedade? Vocês ficam imaginando o que é que vai acontecer no amanhã? Sim. E agora, uma outra questão. Quando vocês estão imaginando esse futuro, vocês estão imaginando esse futuro vendo coisas boas no futuro? Porque, por exemplo, eu há poucos dias atendi um cliente
que daqui a 2 meses vai vencer o contrato do aluguel. E aí, por exemplo, o que é que ele está pensando? Ele está pensando que nesse contrato, ou como os índices aumentaram, ele simplesmente está pensando que não vai dar certo, que ele vai precisar mudar de apartamento. Ele já começou a fazer pesquisa, ele acha que a pessoa não vai querer diminuir o valor do aluguel, vai ter que querer ajustar, então ele não vai ficar lá. Então o que acontece? Ele tá lá na frente pensando, mas normalmente ele tá pensando o quê? Coisas ruins. Porque quando faz teu coração disparar, quando faz você ficar desconfortável, quando faz você perder a noite, é porque você tá pensando em coisa ruim. Ninguém perde a noite pensando no positivo. Pensando no sonho que tá sendo realizado. Tá pensando no que pode impedir desse sonho ser realizado. Presta atenção quando vocês estão lá no futuro e que estão com ansiedade, que estão com a sensação ruim, né? Porque a ansiedade não é uma sensação boa. A gente fica, como é que eu vou dizer? Mais agitado. O pensamento parece que tá acelerado. Parece não, né? O pensamento fica acelerado. A gente fica sem muita clareza do que tá acontecendo. E a gente tá normalmente nessa perspectiva de um loop ruim. De estar achando que as coisas não vão dar certo. De que as coisas vão ser mais difíceis. Por exemplo, eu quero comprar uma casa, eu tô olhando a casa. Mas o que é que eu tô pensando? Mas como é que vai? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Como é que será o salário? O que é que vai acontecer? Será que eu vou ficar empregada? E aí a gente começa a olhar um monte de coisa e o sonho tá lá na frente, mas a gente tá pensando nos impeditivos para esse sonho. E aí a ansiedade se manifestando aí no nosso corpo. Uma outra questão também que impacta muito nesses eventos adversos da infância, que faz parte deles, é a questão de uma mãe que seja muito agressora, que seja muito disciplinadora, aquela mãe que é muito severa, que bate. Por quê? Porque a mãe, gente, é quem ensina pra gente o autocuidado. É a mãe que ensina pra gente como tomar banho, como pentear o cabelo, como se arrumar. E quando a gente tem uma mãe disciplinadora, que é muito rígida, que é muito disciplinadora, a gente acaba sendo podada nisso. A gente acaba sendo podada no que se refere às emoções. Ela já tá dizendo que Elton tá aí agoniado. Elton, relaxe aí, que daqui a pouco eu vou fazer uma hipnoterapia. Exatamente para diminuir esse ritmo, para se acalmar. E aí você depois vai me contar como é que foi. Relaxa aí. Daqui a pouco eu já tô terminando, eu vou fazer uma hipnoterapia pra gente, pra questão da ansiedade. E aí você vai me contar o que é que você achou. E aí depois a gente marca a consulta. Nem se preocupe. Então, a mãe agressora, essa mãe disciplinadora, acaba interferindo muito na gente. Um outro padrão que a gente percebe é a perda de um ente querido, principalmente de pai e mãe. Porque lembra que eu falei que o pai e a mãe, a energia do pai e a mãe é equilibrada, que dá pra gente essa sensação, que torna a gente um adulto pleno. Um adulto, com o mesmo, como é que eu vou dizer? Um adulto pleno, capaz de resolver as suas questões, né? Capaz de ir pra vida, mas capaz de amar. Capaz de se cuidar e capaz de dizer não. Então a gente precisa disso em equilíbrio. Então quando a gente perde principalmente se a gente não vivencia esse luto, mesmo a criança vivencia o luto, então você pode explicar para a criança como é que é. E lembrar, gente, que o luto é um luto saudável. Porque, inclusive, hoje em dia, já tem até CID para aquelas pessoas que têm um luto prolongado. Porque o luto tem data para começar e para terminar. Você não pode viver no luto a vida inteira, tá? Uma outra questão que está muito relacionada para quando é essa criança que perde os pais é quando, sabe o quê? Digamos que morreu a mãe. E aí essa criança tem muitos filhos. Quando a gente vê muitos padrões de ansiedade, essas mulheres normalmente eram as mais velhas da família e começam a tomar conta dos irmãos.
E aí, quando ela começa a tomar conta dos irmãos, ela começa a vivenciar situações que não são típicas da infância, né? Ela vira um adulto antes da hora. E isso também impacta negativamente nessas crianças. Uma outra situação que também impacta na vida das crianças e que interfere na fase adulta é quando as crianças vivenciam situações que não são típicas. Essa é uma, mas uma outra situação é quando, por exemplo, as crianças veem os pais tendo relações sexuais. A criança, gente, ainda não entende. Então, eu já vi casos, já vi relatos em terapia da criança vivenciar, ver o pai e a mãe tendo relação sexual e ela achar que o pai estava agredindo a mãe. E a partir daí ela desenvolveu uma raiva do pai e lá na frente começou a despertar com síndrome de pânico, com um monte de questões relacionadas que impactavam diretamente na vida dela, porque ela não conseguia ficar no trabalho, ela não conseguia mais sair de casa. E o que aconteceu? Ela simplesmente negava essa relação do pai. Porque ela achava que o pai estava machucando a mãe. Porque a criança não entende o que é uma relação sexual. A criança ainda não despertou para isso. Então, isso também acaba impactando negativamente. E uma outra situação é a questão de crimes na família. Porque você, inclusive, acaba excluindo, né, de alguma forma, essa pessoa que foi a responsável pelo crime. E isso acaba impactando, né, nesse crescimento, né? Porque você começa a negar, a criança também começa a desenvolver raiva, começa a desenvolver medo. E isso impacta lá na frente. Porque lembre, quando a gente tem medo, o coração acelera, esses pensamentos começam a surgir, a gente fica com sensações ruins no corpo. Quando a gente tem raiva também, a gente tem... Eu mesmo tava observei que tava com raiva aí reprimida, porque comecei a ter bruxismo. Aí o que aconteceu? Uso o aparelho começou a travar. Aí comecei a observar restauração estragando. Tava tendo uns ataques de fúria no trânsito. E aí? O que é que meu corpo tá me dizendo? Ele já tava ali sinalizando que tinha alguma coisa de errado. Comecei a prestar atenção, comecei a resolver, comecei a extravasar. Pronto. Já tô desacelerando. Hoje mesmo, passei por 2 situações no trânsito que se fosse há uns 2 dias atrás, eu acho que eu ia querer matar um. Depois que aconteceu, eu falei, nem me estressei metade do que me estressaria. Me incomodou, mas tipo, passou. Não tá mais preso. Porque a gente tem que lembrar que as emoções a gente precisa colocar pra fora. É necessário que a gente faça isso. É importante pra gente. Porque quando a gente reprime, quanto mais a gente reprime, mais a gente simplesmente... Quanto mais a gente reprime, mais a gente faz esse copo transbordar. Porque o que é a repressão dos sentimentos é a gente simplesmente não querer ver o que tá dentro da gente. E aí, igual um copo, a gente vai caindo uma gotinha de cada vez, mas chega uma hora que o copo, quando ele não tem por onde sair, ele vai fazer o quê? Ele vai extravasar. E ele extravasa muitas vezes através da ansiedade. Boa noite, Kari, seja bem-vinda. Chegou numa boa hora. Eu tô aqui dizendo que tá precisando disso. A gente precisa botar a emoção pra fora. A raiva mesmo, tu sabe como eu resolvi? Quer dizer, eu resolvi com hipnose também, tô resolvendo. Mas sabe como é uma coisa que eu tô fazendo que tá me ajudando? E que aí eu faço hipnose, inclusive, pra chegar lá e liberar? Box. É tanto que ontem, eu fiz uma auto-hipnose pra me ajudar a liberar essa raiva. Gente, hoje meus braços estão doendo. Nunca fiz... Já tem um tempinho que eu tô fazendo, não tem muito tempo não. Eu tô no 2º pro 3º mês. Mas, por exemplo, meus braços nunca doeram. As pernas doíam, os braços não. Pois hoje, eu faço assim, o músculo já dá sinal. Mas é isso. Então, assim, é importante a gente olhar para esses padrões de comportamento. Começa a olhar lá na sua infância. Alguma dessas situações você vivenciou, você presenciou dessas coisas... Porque resolver essas situações
ajudam você agora. E é isso que a hipnoterapia faz. Eu disse há pouco tempo que a mente da gente não sabe o que é presente, passado nem futuro. Porque se soubesse, a gente não vivia ansioso pensando no futuro, né? A gente não precisaria. Porque a gente sabe que aquilo ainda vai acontecer, mas a gente sofre. A gente também não viveria triste quando pensa em coisas do passado. A gente só viveria o presente. Então, o que a hipnoterapia faz? Te ajuda a ir nesse passado e mudar a sua percepção. E mudar o que você está sentindo em relação àquilo. E não é esquecer, gente. A gente não esquece a mágoa. A gente não esquece a situação que foi ruim. A gente não esquece, por exemplo, que alguém bateu ou que alguém abusou da gente. A gente não esquece de nada disso. Mas a gente simplesmente muda a percepção. A gente começa a entender o que é que aquilo está significando. O que é que aquilo tem de bom, o que tem de ruim. O que é que a gente podia ter aprendido com aquela situação. Então não é sobre esquecer. É sobre largar aquilo no passado. Sabe a roupa velha que não serve mais? Que em vez de estar no guarda-roupa a gente precisa doar? Então é sobre isso. É deixar esses eventos que marcaram de forma negativa lá no passado como uma lembrança sem significado. Sem sentir dor quando lembra daquilo. Sem quando pensar por exemplo, eu perdi meu pai aos 3 anos. Tive que liberar muita raiva, porque eu entendia que meu pai tinha me abandonado. Ele morreu, mas na minha cabeça eu não trabalhava muito bem isso. Eu me sentia abandonada. E aí, eu não falava muito dele. Hoje em dia, que eu consegui resolver isso, por exemplo, inclusive quando eu preciso lembrar de momentos felizes, eu acabo lembrando de eu no braço do meu pai. Gente, eu fiz 44 anos esse ano. Esse ano, no Dia dos Pais, foi a primeira vez que eu resolvi fazer uma homenagem ao meu pai. De fazer uma mensagem pra ele. Aí achei a única foto que eu tenho assim no braço deles e postei lá no Instagram. Que foi a minha ação pra honrá-lo. Porque na pior das hipóteses, mesmo que ele estivesse vivo e tivesse decidido abandonar a gente, mesmo assim, ele me deu a vida. E sem ele, eu não seria eu, né? Porque com qualquer outro pai, eu não seria eu. Seria outra pessoa. Então, assim, é olhar isso com leveza, sabe? Deixar o que tá no passado lá no passado. Mas bora lá? Bora se preparar pra nossa hipnoterapia coletiva, pra ansiedade. Que eu quero todo mundo. Hoje eu quero amanhã notícias de que dormiram muito bem, que dormiram leves, que conseguiram se acalmar. Então, bora se preparando aí pra nossa hipnoterapia coletiva. Deixa eu pegar aqui pra eu preparar a musiquinha pra vocês. Vai indo pro lugar. Gente, na hipnoterapia, ninguém dorme, tá? Ninguém perde a consciência, todo mundo tá consciente o tempo todo, tá ouvindo. E aí, então, só precisa seguir as minhas instruções. Essa hipnoterapia deve levar uns 12 minutinhos. Só preciso que vocês vão pro lugar, que vocês fiquem relaxados, sentados. Avisa se tiver alguém em casa que você vai ficar 12, 13 minutinhos num espaço, num momento que é só seu. Então vai para esse lugar confortável que você consegue sentar, que você consegue relaxar, que você vai conseguir fechar os olhos pra gente começar esse movimento, que é uma hipnoterapia para relaxar, uma hipnoterapia pra gente desacelerar agora. Todo mundo pronto? Diz aí pra mim se tá pronto, que se tiver eu já começo. É outro que tá precisando desacelerar, vai pra um cantinho aí. Correr pro sofá foi ótimo. Então bora lá, senta aí. Se quiser deitar, pode deitar também.
Então, bora lá, né? Todo mundo senta, relaxa. Vocês agora vão para um ótimo estado de relaxamento. Deixa eu só... Pronto. Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou levar vocês para um ótimo estado de relaxamento. Deixa eu só botar aqui o som pra gente. Eu quero que você sente nesse lugar relaxado, respira fundo, feche o olho. E para que essa hipnoterapia tenha o melhor efeito para vocês, eu só preciso que vocês sigam as instruções. Sigam a minha voz. Não precisa fazer nada mais, nada menos. Só precisa se concentrar no que eu falo. Deixe a sua mente aberta para todas as instruções que eu vou dar. E aí, nessa posição confortável, respira profundamente. Solta o ar. Solta o ar, deixa ele sair, ó. Com força daí, respira mais uma vez. Prende por alguns segundos e solta o ar. E à medida que você vai soltando o ar, fecha os olhos. E a gente vai começar agora, relaxando um pouco. Cada vez vai relaxar um pouco mais. E agora, eu quero que você transfira a sua atenção para todo o seu corpo. Para os olhos. E agora que a sua atenção está nos olhos, desligue os olhos. Sinta suas pálpebras pesadas. E quando você tiver certeza de que elas estão completamente desligadas, que elas estão completamente relaxadas, transfira todo o relaxamento para o seu corpo. Desde o topo da cabeça até o dedão do seu pé. Sente esse relaxamento tomar conta de você agora. Isso. Muito bem. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. E para aumentar esse relaxamento, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E à medida que você faz isso, você vai imaginar como se tivesse um interruptor mágico. Que à medida que você abre o olho, seu corpo liga. E à medida que você fecha, você vai no estado cada vez mais profundo. E todo o seu corpo e a sua mente relaxa cada vez mais. Então vamos lá. Eu vou dizer para você abrir e fechar os olhos. Mas quando abrir os olhos, não precisa focar em lugar nenhum. Só abra e feche seguindo as minhas instruções. Então, abre os olhos, feche os olhos e imagine toda a energia esvaindo-se, saindo do seu corpo e te desligando por completo. Muito bem, vocês estão fazendo excelente trabalho. E agora eu quero que você vá ainda mais profundo. E para isso eu vou pedir novamente para você abrir e fechar os olhos. Só que dessa vez você vai ainda mais fundo. E isso é muito simples para você fazer. Não exige esforço nenhum. Então, abre os olhos, fecha os olhos e vá ainda mais fundo. Imagine que seu interruptor foi desligado e você foi mais fundo ainda. E aí você vai percebendo as suas mãos ficando cada vez mais relaxadas, os pés completamente desligados. E talvez daqui a pouco você sinta a sua mão amortecida, talvez seu pé. Permita que tudo isso ocorra. E daqui a pouco, pela última vez, eu vou pedir para você abrir e fechar os olhos. E desta vez eu quero que você ainda vá mais profundo e relaxe cada vez mais. Permita que a sua mente vagueie. Deixe ela livre. Então, abre os olhos, feche os olhos e desligue-se por completo. Você está fazendo um ótimo trabalho. E talvez você já esteja percebendo um grande relaxamento físico. Mas eu quero que esse relaxamento fique ainda maior. Eu quero que você preste toda a atenção, foque a sua atenção na mão direita ou na mão esquerda, tanto faz. Mas eu quero que você perceba ela cada vez mais relaxada. Perceba ela se acalmando. Perceba ela como se fosse um pano molhado. Isso. Você vai percebendo ela ficando cada vez mais relaxada. E agora você percebe a sua respiração.
ficando cada vez mais calma. Você percebe ela ficando cada vez mais suave. O coração também vai ficando cada vez mais lento, vai ficando cada vez mais tranquilo. E toda uma paz começa a adentrar pelo seu corpo. Permita que essa paz tome conta de você. E agora eu quero que você vá ainda mais fundo. E mantenha-se aberto a isso. Permita que toda essa paz tome conta de você. E agora você percebe a sua mão muito pesada. E você percebe que realmente ela é como se fosse um pano molhado. É como se ela estivesse anestesiada, completamente desligada. E quando ela estiver nesse estado, você vai transferir esse relaxamento que está nela para todo o seu corpo. E simplesmente você vai acessar um estado de completo relaxamento físico e mental. É um estado profundo de relaxamento. E aí eu quero que você transfira agora esse relaxamento para todo o seu corpo. E permita que ele vá cada vez mais fundo. Isso, muito bem. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. E todo e qualquer barulho ambiente, a minha voz, qualquer pensamento que vier à sua mente, tudo faz você relaxar cada vez mais. E você vai percebendo a sua respiração acalmando. Você vai percebendo os seus pés, as suas mãos, seu corpo todo se desligando por completo. Apenas permita que isso aconteça daqui a pouco e nós iremos relaxar cada vez mais. Vamos num local cada vez mais profundo. E para isso, eu quero que você simplesmente imagine. Se imagine numa jornada descendo em direção à parte mais profunda da sua mente. Você pode se imaginar numa trilha deserta, você pode se imaginar num elevador, numa escada, num túnel de luz. E aí eu quero que você desça por esse caminho, com muita paz, muita tranquilidade, muita segurança. E de acordo com que você vai caminhando, você vai imaginando seu corpo se relaxando cada vez mais. Aí você vai no relaxamento cada vez mais profundo. Permita tudo isso dominar a sua mente. É como se você descesse uma escada para o lugar mais profundo da sua mente. Uma escada até essa parte que você pode receber sugestões e utilizá-las para te transformar numa pessoa cada vez melhor. Eu vou fazer uma contagem de 10 a 1 e a cada número que eu conto, você vai descendo cada vez mais. É como se você descesse alguns degraus. E a cada degrau que você desce, você vai se sentindo mais relaxado, física e mentalmente. Então, comece a descer. 10. 9. E pode ser que tudo vai ficando cada vez mais distante. 8. Você percebe que sua mente vagueia. 7. E assim ela se desliga, seu corpo se desliga. 6. Pois quando você faz isso, 5. Você começa a reequilibrar todo o seu corpo e a sua mente. 4. Todo o seu corpo começa a se regenerar. 3. O seu coração se acalma. A sua mente se acalma. O seu ciclo respiratório fica mais lento. Todo o seu ciclo mental, tudo vai ficando cada vez mais calmo. E até que você se perde nessa contagem. 2. Se desliga por completo. 1. Apenas permita que todo esse relaxamento, que todo esse equilíbrio emocional entre no seu corpo. Permita que essa paz, essa plenitude enche o seu corpo. Pois o seu corpo é uma máquina perfeita. E a cada inspiração, todos os nutrientes necessários entram no seu pulmão, na sua corrente sanguínea, no seu cérebro. E isso faz com que você se equilibre cada vez mais. Mantenha a sua mente com clareza. A paz domina os seus pensamentos sempre que você acessa esse estado. Você treina a sua mente a se manter nesse estado, pois é muito agradável ficar em paz,
sentir essa plenitude, sentir essa calma, essa paz. A música ambiente, a minha voz, a sua respiração, o seu coração, tudo a partir de agora está ficando programado para acessar esse estado. Você dorme de forma mais fácil, com muito mais tranquilidade, com muito mais qualidade. Você respira profundamente, você se alimenta com mais qualidade e equilibradamente. O seu corpo volta a ter mais saúde. É uma saúde que você tinha tempos atrás, quando você era mais jovem. Você começa a perceber o seu corpo, as suas células, todas se regenerando cada vez mais rápido. E a paz vai invadindo todo o seu corpo e a sua mente. Isso aí, muito bem. E sempre que você quiser fazer essa hipnoterapia, você tem vontade de fazer isso cada vez mais vezes. Fazer cada vez mais auto-hipnose, porque você vai conseguindo controlar a sua mente com cada vez mais maestria. Você vai treinando a sua mente para ter mais equilíbrio emocional, mais equilíbrio físico, mais equilíbrio mental, para se manter cada vez mais forte. O seu corpo vai se curando, a sua mente vai se curando, você vai se regenerando e se sentindo cada vez mais empoderado. A paz reina no seu corpo, na sua mente, e você vai se permitindo ir cada vez mais profundo. Você vai indo cada vez mais fundo. Mergulhe em você. Acesse toda a sua mente subconsciente para que você treine e chegue cada vez mais rápido nesse lugar, cada vez mais rápido nesse estágio de desligamento, de paz, de tranquilidade, de plenitude, de relaxamento. A sua mente e seu corpo relaxam cada vez mais. Eles relaxam mais e mais. Apenas permita que tudo isso tome conta da sua vida. Todas as suas sugestões subliminares, todas as sugestões contidas nessa hipnoterapia, elas vão ser gravadas automaticamente na sua mente. Não porque eu quero, mas porque você quer. Porque você quer se sentir cada vez melhor. E assim você vai ficando cada vez mais equilibrado. Você vai ficando com muito mais, se sentindo cada vez mais em paz. Vai sentindo essa plenitude tomando conta do seu corpo e da sua mente. Sentindo que seu corpo se regenera automaticamente, dia a dia, durante seu sono, durante o dia, durante as suas respirações. Você se torna mais jovial, você se torna mais energizado, você se torna mais motivado para ser quem você realmente quer ser. Se permita ser livre, se permita se descobrir cada vez mais livre para ser quem você quer ser. E agora, eu tenho certeza que você fez um excelente trabalho. E eu vou contar de 1 a 5. E no 5 você estará completamente energizado. Talvez para dormir, talvez para começar uma jornada de estudos, de trabalho, a depender do que você faça. Mas você vai sentir essa energia tomando conta do seu corpo. Você está pronto para a plenitude, para o equilíbrio emocional, para ter o máximo de clareza e viver a vida que você quer, para viver a vida dos seus sonhos, começando a construí-lo hoje, com essa paz, com essa plenitude que está dentro de você. 1. Vai religando o seu corpo, sentindo o seu corpo desde o topo da cabeça até o dedão do pé. Vai voltando para o aqui e agora. Vai mexendo. 3. Vai mexendo suas mãos, mexendo seus pés. Permita que essa energia volte a fluir. Permita que essa energia flua por todo o seu corpo. 4. Sinta a emoção de ter equilíbrio em sua vida. Sinta esse sentimento de plenitude, de paz, tomando conta de vocês.
5, de olhos abertos, prontos para conquistar todos os seus sonhos, com muito equilíbrio emocional, com muita energia, com muita força para viver uma vida aí repleta de sonhos, repletas de paz, com muita serenidade e com muito mais relaxamento, com muito mais calma, com muito mais tranquilidade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por vocês se permitirem. Por vocês se permitirem passar por isso, por esse momento de relaxamento, por esse momento de... Vamos lá, me diga a fórmula que você quer calcular. Um minutinho. Que aqui agora deu uma pane aqui. Por esse momento de relaxamento, por essa oportunidade de vocês estarem se conectando com vocês. Porque a hipnoterapia é isso. É a conexão dessa parte da gente que tá aqui conversando com vocês, com a parte que fica aqui escondida, né? Que fica aí no nosso subconsciente. E quem participou da hipnoterapia, quero saber o que é que vocês acharam, como é que se sentiram. Elton, eu que agradeço. Conseguiu dar uma relaxada, Elton? Me conta aí como foi a sensação pra você. Seja bem-vinda, Alce. Eu já tô terminando aqui, mas depois vai ficar gravado se quiser assistir. Eu fiz agora, terminei agora a hipnoterapia aqui no final, uma hipnoterapia pra ansiedade, pra dar uma relaxada, uma acalmada. E aí, o que é que vocês acharam da hipnoterapia? Como é que estão se sentindo em uma palavra aí depois de passar por essa experiência? Ah, que legal. Assim, eu acho engraçado é que quando a gente fala da questão da hipnoterapia, que tem gente que às vezes tem alguma resistência, depois que a gente explica e passa pelo processo, que é um processo simples, que você só precisa seguir as instruções, você fica o tempo todo consciente, alerta, as pessoas normalmente saem com essa sensação, né, do relaxamento, meio parece que sem entender o que aconteceu, né? Porque a gente normalmente não faz esse movimento de olhar pra dentro da gente, né? Que muitas vezes a gente precisa. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, porque tem um áudio, ou tem um aplicativo, que eu vou até escrever o nome aqui, não sei se eu já falei em outra live, se vocês conhecem, eu normalmente falo, mas não sei se vocês conhecem, que o nome é Plenamente. Esse aplicativo ele é gratuito, aí você consegue baixar na App Store e, por exemplo, eles têm vários áudios de hipnose, inclusive para dormir. Eles têm para emagrecimento, para dormir, para Covid, para foco, para empoderamento feminino. Então, assim, tem vários áudios que você pode estar utilizando para esses momentos que estiverem acelerados. E se vocês quiserem, manda uma mensagenzinha para mim, pelo direct, ou até jotem meu número, pode ser pelo celular, que eu vou gravar esse áudio e se vocês tiverem interesse eu posso mandar pelo celular para vocês esse áudio, porque você pode fazer quantas vezes você quiser. E aí, assim, eu particularmente tenho feito, eu faço áudio de hipnose há alguns anos e hoje em dia faço com muito mais frequência. Eu já quero ser hipnotizada por você. Gente, vamos lá. E lembrando, gente, que assim, ó, se vocês perceberem, é por isso que eu digo, né? Que a hipnose, toda hipnose é o quê? É uma auto-hipnose. Vocês que se permitiram, vocês que quiseram. É tanto que tem uma colega nossa, Jô, que toda vez que eu chego lá, ela fala: ninguém consegue me hipnotizar. E aí eu já disse pra ela, ninguém vai conseguir te hipnotizar se você não quer, porque na realidade é a gente que se hipnotiza, né? O outro, eu só funciono como guia. Aqui, o que é que eu fiz? Eu dei as instruções pra vocês e vocês seguiram. Mas o processo aconteceu na mente de cada um. Então, a gente só consegue ser hipnotizado. A gente só consegue passar por esse processo quando a gente se permite. É a gente que precisa se permitir. Então, toda hipnose é auto-hipnose. Então, esses áudios, eu vou fazer esse áudio, se vocês quiserem, eu passo para vocês.
Baixe o aplicativo, você pode ouvir quantas vezes quiser, tem áudios muito legais, de você encontrar a sua criança interior também, que é um áudio que é bastante impactante. Começa a ouvir, porque ó, isso é treino, quanto mais a gente faz, mais fácil fica. Porque vocês que passaram por isso, talvez pela primeira vez, às vezes vem pensamentos, vem coisas na mente, e é normal, acontece. Como tem gente que às vezes não aparece nada, mas tudo é treino. Quanto mais a gente faz, mais a gente vai entrando no clima, mais a gente vai aprendendo. Porque na realidade, gente, isso é uma prática que faz a gente aprender a lidar com a nossa mente. Porque a mente da gente engana. Porque se a mente da gente não enganasse a mente subconsciente, a gente estaria onde a gente gostaria de estar. E normalmente a gente não tá onde a gente queria, né? A gente tá a alguns passos de distância disso. E se a gente sabe até onde a gente quer ir, por que é que a gente não chega? Porque muitas vezes nós mesmos nos sabotamos. Então, presta atenção nisso, presta atenção em vocês. Eu vou gravar o áudio, se vocês quiserem, eu passo esse áudio para vocês. Baixa o aplicativo, vai treinando. Se quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, ou pode ser pelo WhatsApp, pode ser por aqui, ou vocês que podem me encontrar lá pela regulação também, tô lá. E muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima noite. Aproveita que tá assim um pouco relaxado. E se quiser, ó, já toma um banho, termina de relaxar e vai descansar. E antes de fazer isso, baixa lá o áudio do Plenamente, ouve o áudio, faz o áudio na hora de dormir, o áudio que é relaxamento, dormir melhor. É um áudio de 5 minutinhos, mas eu garanto pra vocês que ele vai ajudar vocês a ter uma qualidade de sono também muito melhor, tá? Um beijão, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. E até mais. Na semana que vem tem mais, tá? Beijão e se cuidem. Até lá. Tchau.